Bem, pessoal, então na área de geriatria, né, o que que é importante saber? Então, algo que vem caindo muito em prova é síndrome da fragilidade, tá? Eu acho importante guardar aqui os sintomas mais comuns. Então, perda de peso não intencional nos últimos 5 anos, autorrelato de fadiga, diminuição da força de preensão palmar, redução da atividade física, diminuição da velocidade da marcha e diminuição das relações sociais. Guardar então aí quais são, né, os sintomas mais comuns da síndrome de fragilidade, que é o que costuma cair em provas. Outra coisa que é importante da gente lembrar, que às vezes cai, são os Is da geriatria. E às vezes, quando aparece isso na prova, a gente, se não lembra disso aqui, né, fica, Is da geriatria? O que que é isso? Então, são grandes síndromes geriátricas que começam com a letra I. Então, aqui, ó, incontinência esfincteriana, incontinência urinária, incapacidade cognitiva, insuficiência familiar, iatrogenia, imobilidade, incapacidade comunicativa e instabilidade postural, tá? Então, só lembrar, se em algum momento aparecer esse tal de IS da geriatria, quais são esses IS, tá? Então, tá ligado a esses processos aqui. Um ponto aí de maior atenção são para as alterações fisiológicas do envelhecimento. Essas tendem a cair bastante em provas, tá? E as alterações fisiológicas do envelhecimento, pessoal, elas já começam, né, a acontecer à medida que a gente vai envelhecendo e algumas já até precocemente. Então, ó, se a gente olhar aqui, a idade tem influência negativa na potência, força e resistência muscular, principalmente a partir de 40 anos. O sistema cardiorrespiratório apresenta um grande declínio funcional, afetando a capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio. Alterações posturais também cai muito em provas. Guardar, a gente tem como característica aumento da curvatura cifótica da torácica, diminuição da lordose lombar, aumento do ângulo de flexão do joelho, deslocamento da coxa femoral para trás e inclinação do tronco para frente, tá? Também guardar aí, né, essas principais características que tem mais chance de aparecer em provas. Sobre o sistema músculo-esquelético, então, gente, tem grandes alterações que podem acometer ossos, articulações e músculos e que também têm uma chance maior de cair, por isso estou trazendo aqui. Em relação aos ossos, ó, então acompanha aí comigo as principais características. Ocorre perda progressiva, absoluta, da massa óssea que existia até o momento no organismo da pessoa. Esse processo é conhecido como osteopenia fisiológica. Então, a osteopenia fisiológica é justamente essa perda natural que vai acontecer, tá? Isso acontece por quê? Porque tem diminuição da formação óssea e aumento da reabsorção, então desequilibra essa balança. Se essa condição evoluir, pode evoluir para uma osteoporose, que daí já é uma doença, né, não é mais fisiológico, onde os ossos vão ficando fragilizados. Nas articulações, então, nas articulações, vai acontecer um processo também de menor poder de agregação de proteoglicanos, aliado à menor resistência mecânica da cartilagem. O colágeno adquire menor hidratação, maior resistência à colagenase, maior afinidade ao cálcio, tornando-se mais rígido. Então, com isso tudo aqui que vai acontecendo nas articulações, o idoso tem uma possibilidade maior de desenvolver uma doença que é a osteoartrite, tá? Que a gente vai falar mais aqui até o final da aula. Nos músculos, há uma diminuição lenta e progressiva da massa muscular, sendo o tecido nobre, né, muscular, que é o tecido contrátil, substituído por colágeno e gordura. Esse processo ele pode se instalar e vai ser conhecido como sarcopenia, tá? Então, esses pontos aqui, pontos de atenção, tá, gente? Em relação aos ossos, então, osteopenia, que pode evoluir para osteoporose. Nas articulações, osteoartrite, artrite, artrose. Nos músculos, sarcopenia, tá? Bem, e também uma observação importante é que há uma relação inversa
entre força muscular e velocidade de deambulação em ambos os sexos. Então, quanto mais fraca a pessoa é, menor a velocidade de deambulação que ela vai desenvolver. Principais doenças dos ossos. Também para a gente guardar aqui alguns conceitos, normalmente o que cai na prova são esses conceitos. Então, osteomalácia é uma diminuição da matriz não mineralizada osteoide no esqueleto devido à deficiência de vitamina D. Tem menor deposição de cálcio e maior conteúdo de colágeno nos ossos, então os ossos tendem a ficar, entre aspas, amolecidos e a sofrer deformidade. Doença de Paget, doença que vem aparecendo muito em provas, tá? Então, normalmente o que aparece, gente, é essa definição aqui. Tem aumento da reabsorção óssea, mediada pelo osteoclasto, com imediata formação óssea, que leva à produção de um osso maior em tamanho e menos compacto, mais vascular e mais suscetível à deformidade ou fratura do que um osso normal. Eu guardaria, então, essa definição, porque o que costuma aparecer é colocar lá no enunciado essas características e perguntar qual doença é. E o mesmo para a osteoporose. Definição: acontece diminuição da massa óssea, deterioração microarquitetural do tecido ósseo. Eu coloco essa frase assim, gente, porque é o jeito que mais aparece nas provas, tá? Com esses termos mesmo, com consequente aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade à fratura, tá? Então, esses são os pontos de destaque. Osteomalácia não costuma cair tanto, mas doença de Paget e osteoporose, sim. E como a osteoporose cai bastante, eu acho interessante trazer mais uma informação aqui. Quais são as principais categorias de tratamento para prevenir a osteoporose ou para prevenir o avanço da osteoporose? Então, exercícios com descarga de peso, tá? Que são exercícios realmente na postura em pé, exercícios de fortalecimento, que é com peso mesmo, né? Equipamento de academia, exercícios de alongamento, flexibilidade e treino de equilíbrio. O treino de equilíbrio também já ligado com a prevenção de quedas, né? Evitar quedas é importante porque a queda pode gerar fratura, como a gente já vai falar. E aí também o envelhecimento muscular é algo que vem caindo muito. Lembra que a gente falou da sarcopenia? Então, a sarcopenia, gente, é justamente essa, deixa eu só colocar aqui, ó, perda progressiva da massa muscular no organismo, tá? E aí, essa massa muscular sendo substituída principalmente por gordura e colágeno. Esse processo pode acarretar problemas de mobilidade, diminuição da qualidade de vida, porque quanto menor a massa muscular, menor a força, mais dificuldade a pessoa vai ter nas suas atividades. O grau de sarcopenia é diferente para diferentes músculos e também para uma ampla variação, né, entre os indivíduos. Lembrar um ponto aqui importante, tá, gente? Os músculos que mais, as fibras musculares que mais são perdidas são as fibras do tipo 2, tá? São as fibras de contração rápida. Outra característica, tem maior perda em membros inferiores do que em superiores, e isso, como consequência, afeta o equilíbrio, a capacidade de ficar em pé e a marcha da pessoa idosa. Ainda em relação à sarcopenia, vários fatores podem influenciar nesse processo, hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos. Isso acaba levando, né, à diminuição da unidade motora, da fibra muscular e leva à atrofia muscular. Então, uma das características que a gente tem da sarcopenia é justamente a atrofia, que é a perda da massa, e a perda de força, tá? Então, ó, destaque aqui perda da massa muscular e perda da força muscular. E a sarcopenia, se ela se estabelecer, né, se ela for evoluindo, vai gerando mais fraqueza, mais imobilidade, incapacidade e perda de independência.
Agora tem um fator aqui diferencial, que pode impactar positivamente nesse processo, ou seja, diminuir ou desacelerar essa perda, que é a prática de atividade física, tá? Complementando isso, então, gente, tem uma questão da IDECAM que a gente já vai usar para ampliar o conhecimento, para fechar esse conhecimento aqui, que fala o seguinte, ó. A realização de exercício resistido em idosos produz benefício ao sistema ósseo, função neuromuscular e ajuste corporal momentâneo. Mas o exercício a ser adotado deve impor uma sobrecarga mecânica ao sistema. A carga utilizada em percentual de repetição máxima para treino de força nos idosos deve estar entre. Bem, aqui, gente, não está falando se é um idoso frágil, se é um idoso doente, está falando dos idosos, tá? E aí, vamos só lembrar aqui rapidamente: o teste de RM é aquele teste que é feito de repetição máxima, que é o máximo de carga, né? Carga é peso que a pessoa consegue levantar em uma determinada musculatura. Para fazer treino de força em idosos, gente, será que idosos que aqui que não está caracterizado, né? Que é um idoso com doença. 10 a 30%, 30 a 40, 50 a 80, 85 a 95% da RM. Então, vamos guardar essa informação, tá? Uma informação extra que a gente está trazendo, tá? 50 a 80%, tá joia? Então, essa aqui é a recomendação, e daí já aproveitem e guardem, né? Que essa é a recomendação oficial que a gente tem, tá? A carga entre 50 a 80% de um RM deve ser utilizada para você manter, né? Ganhar força no indivíduo idoso. Nem tão baixa, nem tão alta. Nesse tipo de questão aqui também, gente, se em algum momento vocês se encontrarem, né, na prova com alguma informação que você fala assim, ai, não sei, se não traz nenhuma característica de doença, como é o caso aqui, tá? A gente pode pensar realmente sempre no valor intermediário para o idoso, tá joia? Se aparecer alguma outra coisa é, relacionada, né, a essa característica de prática de exercício físico, tá bom? Então, só para a gente chamar a atenção. Bora lá, então. Um outro fator importante sempre, quando fala do paciente idoso, da pessoa idosa, é a queda e o risco de queda. Então, só para a gente caracterizar, a queda é um evento considerado um marcador de fragilidade, morte e institucionalização. Muitas vezes eu falo, gente, para a própria família, a queda é o início do fim, tá? Então, tem que cuidar, né? Porque pode gerar a fratura, a internação, e muitas vezes o idoso não consegue voltar, né? Não consegue se reorganizar depois disso, tá joia? O risco de cair aumenta com a idade, o que coloca essa síndrome geriátrica como um dos grandes problemas de saúde pública, tá? É uma síndrome, realmente é considerado, que está ligada à instabilidade postural, que a gente disse lá no comecinho dos Is da geriatria. O que faz o idoso cair, né? Quais são os fatores que impactam mais? Deixa eu só pegar aqui, gente, tá frio. Que impactam mais nesse processo. Então, próprios fatores intrínsecos da pessoa, tá? Diminuição da visão, diminuição da audição, distúrbios vestibulares, distúrbios proprioceptivos, aumento de tempo de reação ao perigo, distúrbios musculoesqueléticos, sedentarismo, deformidades nos pés. E fatores extrínsecos, né, que é da organização do ambiente. Então, iluminação inadequada, superfície escorregadia, tapetes soltos ou com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos no caminho, prateleiras muito baixas ou altas, calçados inadequados, via pública mal conservada, que é calçada ruim. E quais são as consequências da queda? Então, restrição da mobilidade, a pessoa vai perde a mobilidade, incapacidade funcional com perda da independência, dependendo, né, daquilo que a queda provocou, isolamento social, insegurança e medo, que leva à piora da qualidade de vida, ou a hospitalização, que eu acho que é o pior, realmente, talvez vocês que tenham mais, quem tiver mais experiência aqui, né, no tratamento, né, na vida de fisioterapeuta,
já tenha visto essa história acontecendo muito com o idoso, né? Queda, hospitalização e dali o paciente não volta ou ele tem uma queda muito grande na capacidade funcional, na parte cognitiva também. Eu já vi isso muito aqui ao longo da minha carreira, tá? E quais vão ser os objetivos do tratamento fisioterapêutico para prevenir quedas? Então, melhorar atrofismo e força muscular, gente, fortalecer. Melhorar a coordenação motora grossa e fina. A coordenação motora grossa é que está relacionado com a marcha. Treino de equilíbrio. Manter ou melhorar a amplitude de movimento, treino de marcha. Então, essas são as recomendações aí para tratar o paciente e prevenir que ele caia, tá? Quando a gente fala nessas alterações de equilíbrio, risco de queda, o que a gente tem que lembrar sempre, pessoal, que é o que mais cai na IDECAM, então, ó, asterisco, tá? Eu falei tudo isso, mas o que mais cai tá aqui. São as escalas de avaliação. E eu trouxe aqui várias escalas, são resuminhos. Minha sugestão, gente, imprime isso aqui, cola no seu caderno de revisão ou coloca no seu portfólio e revisa, tá? Tá vendo que tá com 3 asteriscos? Revisar, certo? Então, alguns testes, gente, o apoio tandem, que é para o equilíbrio estático, o time up and go, que é o TUG, que é avalia equilíbrio dinâmico e risco de queda. TUG é o que mais cai, tá? Inclusive a IDECAM é o que mais cobra. Escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico. Teste de Romberg, equilíbrio estático. FES1, medo de queda. Marcha tandem, equilíbrio dinâmico. POMA, marcha equilíbrio. Índice de marcha dinâmica, marcha equilíbrio. E aqui, complementando o SF36, avalia a qualidade de vida. Gente, o TUG é o que mais cai, teste Time Up and Go. Avalia mobilidade, equilíbrio funcional e risco de queda. Como que ele é feito? Então, começa com o paciente sentado, o paciente levanta, que é a primeira coisa, anda 3 metros, faz uma volta aqui em torno de um objeto, retorna esses 3 metros e se senta. Esse é o teste. E o que que ele significa? A pessoa que faz até 10 segundos tem um desempenho normal para adulto saudável, baixo risco de queda. Entre 11 e 20 segundos, normal para idosos frágeis ou com debilidade, mas que se mantém independente na maioria das atividades de vida diária, baixo risco de queda. Entre 21 e 29 segundos, avaliação funcional obrigatória, indicada abordagem específica para prevenção de queda e risco de queda moderado. Maior ou igual a 30 segundos, avaliação funcional obrigatória, indicada abordagem específica para prevenção de queda, alto risco de queda, tá? Então é importante guardar isso. Vamos lá, questão da IDECAM. O fisioterapeuta que atende idosos deve procurar continuamente parâmetros que sugiram maior suscetibilidade à queda. O Time Up and Go teste, o TUG, é um teste que cronometra o tempo que o idoso levanta de uma cadeira sem braço, anda 3 metros, faz um giro de 180 graus e se senta na mesma cadeira. O tempo que o idoso sem fragilidade leva para realizar esse teste é de até aproximadamente. Então, gente, idoso sem fragilidade, adulto normal. Alternativa A, 25 segundos. B, 20 segundos. C, 10 segundos. D, 5 segundos. 10 segundos, certo? Aqui, ó, até 10 segundos é desempenho normal para adultos saudáveis, baixo risco de queda, tá? Então, tá vendo como cai? E cai mesmo, tá bom? Bem, outra questão. O risco de queda. Opa, desculpa, gente, peraí. Vamos lá. Aí. O risco de queda em idosos pode ser avaliado por meio de um teste simples que avalia mobilidade, equilíbrio e mede o tempo que o indivíduo leva para realizar algumas manobras funcionais, tais como levantar-se, caminhar, dar uma volta e sentar-se. Assinale a alternativa correta que indica o teste descrito. A, time up and go. B, teste de caminhada de 6 minutos. C, teste sentar e levantar. D, teste do degrau de 6 minutos. E aí, gente? Olha só, falou que avalia risco de queda.
falou de levantar, caminhar, dar a volta e sentar, sem medo de ser feliz, gente. Time up and go, TUG, tá? Outras escalas, pessoal. Então, ó, novamente, guarde isso aqui, sempre revise para que serve, tá? Então, ó, índice de cash, atividades de vida diária, VDs, SF36, qualidade de vida, Tinit, marcha e equilíbrio, Romberg, déficit de equilíbrio, equilíbrio estático, Isavage, depressão, mais teste muscular manual, força muscular, aquele que avalia o grau de força de 0 a 5. Índice de Cash, AVDs, índice de Bartel, AVDs, escala de Lawton, AIVDs, atividades instrumentais de vida diária, escala de Ashworth modificada, tônus muscular, teste de Romberg, equilíbrio estático, escala de Borg, sensação subjetiva de fadiga, dinamometria, força muscular, OASIS, ansiedade, levantar da cadeira cronometrado, independência funcional, fraqueza de membros inferiores, escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico, Klein-Bell, atividades de vida diária. Tem vários, tá, pessoal? E corre sempre o risco de cair algum na prova que a gente não conhece, tá? Esse risco sempre corre. Mas esses que mais caem, que eu trouxe aqui, que está listado, gente, pelo amor de Deus, não pode errar essas questões. Essas aqui não podem errar de maneira alguma. Se você erra uma questão dessa, você vai lá para trás da classificação, porque seus concorrentes vão acertar, tá? E isso é bem. Deixa eu só puxar aqui, tá ficando escuro, né? Isso é bem sério, gente. Seus concorrentes vão acertar, beleza? Então vamos lá, ó. A avaliação do paciente idoso deve ser ampla e compreender vários testes e questionários. Para avaliação da independência, para atividades de vida diária e para atividades instrumentais de vida diária, respectivamente, os instrumentos mais utilizados são A. Índice de Bartel e escala de Charleston. B. Índice de Bartel, escala de Lawton. C. Escala de Charleston, escala de Lawton. D. Escala de Kessler, escala visual análoga. E aí, gente? Sabe o que acontece aqui? Você sabe que a IVD só tem Lawton, tá? Então, você pega e elimina essa, elimina essa. Aí você fala assim, índice de Bartel eu conheço, avalia a VD. Essa escala de Charleston eu não conheço. Eu não conheço mesmo, tá, gente? Então, acho que eu vou marcar essa porque eu não conheço. Gente, não faça isso. Vocês já fizeram isso em prova, não fizeram? É muito comum, tá? Não, marca aquela que você conhece, tá? Tem muita gente que faz isso, tá, pessoal? Marca o que não conhece. AVDs tem muitas escalas, então aqui, ó, tem Katz, tem Bartel, tem Klein-Bell e tem outras. Mas se tem aqui assinalado para você, ó, Bartel e Lawton, vai com fé, tá? Tome cuidado para não errar a questão por bobagem. Um teste que a gente não costuma ver muito, mas apareceu em questão da IDECAM, por isso eu estou trazendo aqui, é o Short Physical Performance Battery. Esse teste ele avalia equilíbrio estático, tá? Tá vendo, ó? Eu sei que tá em inglês, gente, mas foi a que eu achei melhor aqui, os pontinhos, tá bom? Com os pés juntos, com um pé em frente do outro e assim por diante. Avalia velocidade da marcha e avalia sentar e levantar da cadeira, tá joia? Então, ó, equilíbrio, velocidade da marcha e sentar, levantar, tá? E aí vai dando os pontos à medida que o paciente consegue fazer. Questão da IDECAM. O Short Physical Performance Battery é um teste de desempenho físico utilizado para idosos acima de 70 anos e é composto por A. Caminhada, avaliação de força e equilíbrio em pé. B. Velocidade da marcha, equilíbrio em pé, levantar e sentar.
C, velocidade da marcha, levantar e sentar e coordenação. D, levantar e sentar, caminhada e coordenação. E aí, gente? A gente acabou de falar. Velocidade da marcha, equilíbrio em pé, levantar e sentar. Velocidade da marcha, equilíbrio em pé, sentar e levantar, tá? Então, não é um teste que a gente vê caindo muito, mas como tem questão aí de 2021, vai que, né? Aparece. E um outro ponto, gente, que a gente não pode ir para uma prova de concurso sem estudar é a osteoartrite, porque cai muito em prova, tá? Mas cai muito mesmo. Então, vamos rever os pontos principais sobre a osteoartrite. A osteoartrite, desculpa, vamos começar com o envelhecimento articular. O envelhecimento cartilaginoso traz consigo menor poder de agregação de proteoglicanos, menor resistência mecânica da cartilagem, menor hidratação do colágeno, maior resistência à colagenase, maior afinidade pelo cálcio, tornando o tecido cartilaginoso mais rígido. Isso tudo pode favorecer o desenvolvimento da osteoartrite, que é a doença articular degenerativa, também pode ser chamada de osteoartrose, tá? Ou até de artrose, mas o termo mais comum é osteoartrite, e é a enfermidade musculoesquelética mais comum em indivíduos acima de 65 anos. Então, o que acontece na osteoartrite? Há um desequilíbrio entre a formação e a destruição da matriz de colágeno, com aumento da destruição, a perda da força de tensão para suportar cargas que leva à transmissão de uma força maior aos condrócitos e ao osso subcondral, então a cartilagem articular fica menos resistente às cargas, tá? E os condrócitos, sob a ação dessas forças, liberam mais enzimas proteolíticas que aumentam a destruição. O osso subcondral desenvolve microfraturas, causando endurecimento e perda da reversibilidade e a compressão, e alguns produtos resultantes da quebra da cartilagem, os proteoglicanos, podem estimular a resposta inflamatória, perpetuando o ciclo. Então, o que acontece, gente, é isso aqui que a gente vai vendo na figura, ó. Desgaste da cartilagem, formação de osteófito, exposição óssea, erosão da cartilagem, e aqui no joelho ainda pode associar com lesão no menisco, fragmentos de cartilagem e assim por diante, tá? Então, esse é todo o processo. No raio-x, uma das características principais é essa perda do espaço aqui entre os ossos. E aí isso chama a atenção por quê? Porque muitas vezes, pessoal, vai ser o ponto aí, né, que as bancas colocam bastante. Os principais locais que sofrem osteoartrite na pessoa, no idoso, são a articulação coxo-femoral, que é do quadril, tem algumas características próprias, tá? Então, ó, presta atenção nessas características. Ocorre perda da amplitude de movimento, principalmente da abdução, contratura, inflexão, rotação externa e adução, claudicação durante a marcha, que é mancar. Com a progressão da doença, acentua-se perda do movimento de rotação interna, abdução e flexão. Joelho, dor de início insidioso e progressivo. No início, a dor é mecânica, que é a dor ao movimento, e tem aumento de volume e de temperatura da estrutura, né, do joelho. E na coluna vertebral, o mais comum é dor irradiada para as extremidades, parestesia com diminuição da força muscular, respeitando o dermátomo da raiz lesada, porque na coluna normalmente costuma pinçar o dermátomo, tá? Qual que é a linha do tratamento fisioterapêutico? Então, aqui, ó, o tratamento conservador consiste em medidas analgésicas, fortalecimento muscular, exercícios proprioceptivos, perda de peso, isso aqui é orientação, tá, gente? A gente orienta e quem prescreve dieta é o nutricionista. Educação do paciente e correção postural, tá? Só é necessário ter cuidado com a dosagem dos exercícios isotônicos e isocinéticos, porque eles podem aumentar a compressão patelar, agravando o quadro do paciente, né? Principalmente aí falando de joelho.
Algumas vezes a osteoartrite evolui tanto que vai ser necessário, gente, fazer uma cirurgia, que é a artroplastia total de quadril. É outro ponto que a gente não pode ir para prova nenhuma sem estudar, tá? Então, ó, pontos principais. A artroplastia total de quadril é usada nos casos de lesão articular grave, resultantes de osteoartrite, artrite reumatoide, necrose vascular. Geralmente é indicada para pacientes que sentem dor ao movimento e ao repouso, então o tempo todo, que têm limitações funcionais, perda de mobilidade e indicação radiográfica de doença intraarticular grave, que é o que a gente viu naquela radiografia, por exemplo, tá? Detalhes importantes. Na artroplastia, a cabeça do fêmur e a fossa do acetábulo são substituídas por uma prótese, podendo ter três tipos de abordagem. Abordagem é incisão cirúrgica. Anterolateral, lateral direta, é direta, tá? E posterolateral. Isso é decidido pelo médico. A prótese colocada pode ser cimentada ou não cimentada. Isso é importante. Na cimentada, gente, é colocado um cimento realmente cirúrgico, né? Que gruda essa prótese ao osso. E o que isso impacta no paciente? É possível fazer descarga de peso mais precocemente, tá? Na não cimentada, não tem esse cimento, a descarga de peso demora mais, tá? A gente tem que estar atento também às complicações, também cai muito em prova. As principais complicações pós-operatórias são trombose venosa profunda, ossificação heterotópica, fraturas femorais, deslocamento da prótese e lesão neurovascular. Dessas aqui, gente, a que mais causa pânico nos médicos é o deslocamento da prótese. E aí existe uma série de cuidados que devem ser tomados para evitar isso. De maneira geral, vou pedir para vocês guardarem esse último quadrinho aqui. Para evitar essa luxação da prótese, a gente tem que evitar flexão do quadril acima de 90 graus, rotação externa maior que 20 graus e adução menor que zero, ou seja, cruzar a linha média, né? Cruzar uma perna sobre a outra. Então, isso aqui é o mais importante. Tem mais chance da IDECAM perguntar isso. Mas às vezes as bancas complicam as perguntas e fazem perguntas específicas de cuidado em relação à abordagem cirúrgica. Lembra que eu falei que tem diferentes abordagens cirúrgicas, incisões? Então, se a abordagem cirúrgica for posterolateral, deve evitar a flexão do quadril além de 90 graus, deve-se fazer abdução mínima e rotação interna mínima do quadril. Se a abordagem for anterolateral ou lateral direta, deve evitar qualquer extensão, rotação externa e adução ao longo da linha média. E essas precauções devem ser seguidas por até 6 semanas. Então, para ficar bem claro, gente, esse slide é extremamente importante. O que mais cai está com os 3 asteriscos lá, característica da IDECAM perguntar isso. Mas, às vezes, se a banca quer complicar, ela coloca essa abordagem aqui. Sugestão, anotem, tá? Anotem. Condutas que devem ser tomadas ou orientações, precauções para evitar luxação da prótese. É esse último ponto aqui, tá? Que é o que mais cai em provas. Cuidados na abordagem posterolateral. Aqui. Cuidados na abordagem lateral e lateral direta. Aqui. Anota no seu caderno de revisão, gente. E revisa antes da prova, tá? Importante. Um outro ponto que também pode cair é em relação à descarga de peso, tá? Então, normalmente, gente, se a prótese é cimentada, lembra? O paciente já pode fazer descarga de peso no pós-operatório precoce, até no pós-operatório imediato. A literatura clássica fala assim, ó, treino de marcha com muleta ou andador após o segundo dia. Mas a realidade no hospital já atende muito paciente pós-operatório de prótese é que
Paciente estando estável hemodinamicamente, ele já começa sustentação de peso, tá? Bem, a sustentação de peso, então, no membro envolvido vai depender se é cimentado ou não. Se é não cimentada, só pode 10% do peso corporal. O que que é isso? O paciente só encosta a pontinha dos dedos do pé durante as fases da marcha, tá? Se é cimentada, dependendo do cirurgião, a descarga de peso pode ser imediata, com auxílio de andador, medido pela tolerância do paciente em sustentar peso. E esse ganho, né, de sustentação de peso, essa evolução é gradual durante 6 semanas, tá? Então, outro ponto importante aí, mas o mais importante são as precauções. Questão da IDECAM, pessoal. Paciente de 70 anos foi submetido a uma artroplastia total de quadril com uso de prótese cimentada do lado esquerdo. Atualmente encontra-se no 10º PO, pós-operatório. Sobre a conduta adequada para essa paciente, assinale a alternativa correta. A. Fortalecimento da musculatura global do membro afetado, treino de marcha, evitar a adução além da linha média, bem como flexão do quadril acima de 90 graus. B. Fortalecimento da musculatura do quadril com ênfase na adução. C. Treino de marcha, ganho de amplitude de movimento passiva, fortalecimento da musculatura do quadril com ênfase em adutores. D. Fortalecimento dos membros inferiores sem descarga de peso. E aí, gente? Tá fácil, né? Tudo aquilo que falar de adução você já tira, né? A gente falou, recomendou aqui que a adução não pode. E a descarga de peso? Ó, gente, prótese cimentada, descarga de peso. Na verdade, as duas fazem descarga de peso precoce, a diferença é a quantidade. Então, resposta correta: fortalecimento global da musculatura, treino de marcha, evitar a adução além da linha média, bem como a flexão acima de 90 graus, certo? Pessoal, esses são os pontos importantes, tá? Que mais apareceram em provas da IDECAM, para a gente ficar atento, né, nessa parte de geriatria, tá bom? A gente vai encerrando por aqui, então.